Olá, senhores, tudo certo? Vamos para a nossa parte 2 aí do papel do gestor, né? O gestor dentro das organizações. E aí, rapidamente, só mostrar para vocês, que eu esqueci no vídeo passado, a nossa semana 6, né? Apresentar aqui, nós temos as instruções para a semana 6, o nosso fórum de dúvidas aqui, o conteúdo da semana 6, que são os nossos slides, a videoaula que eu vou postar para vocês, né, que é essa que eu estou falando, e o vídeo complementar. O vídeo complementar é do professor Mário Sérgio Cortella, né, o sociólogo, filósofo, que ele fala sobre o novo papel do gestor de pessoas dentro da organização. É bem interessante esse livro do professor Cortella, esse vídeo, desculpe. Aqui você tem a escolha da tarefa, né, escolha do grupo para a tarefa para fazer a atividade em grupo, né? Pessoal, essa atividade ela já está com os grupos, os temas dos grupos previamente definidos, e você tem algumas instruções, né? Não deixar de seguir as instruções. Qualquer coisa no chat de terça-feira eu falo mais sobre essas instruções, é muito interessante que você observe com bastante cuidado, porque você tem um trabalho para fazer, o relatório, né, que eu vou também exigir de vocês, e os slides, como se você fosse apresentar o trabalho em sala de aula. Então, vamos lá para a nossa parte 2, né, o nosso vídeo 2 aqui da semana, da nossa semana 6, beleza? E aí, no vídeo 2 a gente já começa com as bases estruturais do talento humano. Essas bases estruturais é muito importante para o gestor compreender, né, as pessoas dentro da organização. E aí, né, eu já falo do livro da Quinta Disciplina, do Peter Senge. Né? Esse livro ele é muito interessante aí para o nosso aprendizado. Então é bem importante aí, se você tiver a oportunidade de ler um pouco, né? Às vezes algum resumo, né? Porque o livro todo ele é bem grande, mas se você tiver a oportunidade de adquirir para ler futuramente ou agora, é um livro muito interessante. Ele começa com as 5 disciplinas, né? Primeiro, ele vai para as bases nas bases estruturais, né, do talento, que ele começa pelo conhecimento, que é o saber, né? Aqui é muito parecido com o nosso chá, tá? O conhecimento, saber, que é a atualização profissional, ampliar o conhecimento, aprender a aprender, a habilidade, que é o segundo, que é o saber fazer, né? Até aí muito parecido com o nosso chá, né? Saber fazer, trabalhar em equipe, agregar valor, o julgamento, que é o saber julgar e decidir, na verdade ele utiliza uma a mais, né, do que o nosso chá. Analisar a situação, ponderar com equilíbrio, definir alguma prioridade e, por fim, a atitude, que é o saber fazer acontecer. Essa é uma visão de Peter Senge, né, mas a gente fica com o nosso chá, que é mais conhecido, né, uma coisa mais geral aí. Mas só para a gente terminar, iniciativa própria, assumir riscos, comportamento ativo e proativo. E aí, né, onde a gente vai para uma vantagem competitiva da organização. Professor, o que é vantagem competitiva? Esse termo a gente vai ver muito quando a gente estudar estratégia dentro das organizações, principalmente com Michael Porter, alguns autores estrategistas aí. A vantagem competitiva é aquilo que você adquire além das empresas, que te lança no mercado para você obter uma lucratividade maior. No nosso caso aqui, a vantagem competitiva é por meio do capital humano, ou seja, o capital intelectual. E aí, para a gente ter esse capital intelectual apurado, a gente tem as nossas 5 disciplinas que são apresentadas pelo Peter Senge. As 5 disciplinas são o que? O pensamento sistêmico, e aí, né, você provavelmente está fazendo as suas anotações no caderno, né? Eu já te adianto que essa primeira já é a 5ª disciplina. Professor, como assim? Ela está aí só para a gente compreender um pouco mais as outras, né? O pensamento sistêmico é a nossa famosa 5ª disciplina, que vai agregar todas as outras, mas nós vamos por parte aí. Nós temos o domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e o aprendizado em equipe. Agora vamos destrinchando,
né? Uma por uma aí. O nosso pensamento sistêmico é aquele que vai unir todas as outras disciplinas, ou seja, ele vai integrar de maneira que ele consiga dar um feedback em relação a todas as outras disciplinas, todos os outros conhecimentos. Então, sempre a base é o reforço positivo, que a gente chama, né? Que é o nosso feedback entre as partes aí. Tudo que é padrão, né, que não esteja dando certo, vai ser descartado. Por quê? A ideia do pensamento sistêmico, a partir do momento que ele integra tudo, é você ir agregando de várias áreas novas ideias. Então vamos partir aí para o domínio pessoal, né? Que é a gente vai começar agora, né? Lembrando, nossa quinta disciplina é o pensamento sistêmico. O desenvolvimento pessoal, ele tem muito foco, né, da realidade de maneira objetiva, ou seja, eu estou procurando um problema, eu vou resolver esse problema de maneira bem objetiva, né, com a expansão da criatividade, da inovação dos indivíduos. E o foco também, né, ele é no problema, mas principalmente no indivíduo, como o indivíduo vai resolver esse tipo de problema. Modelos mentais que nós temos aí é como o indivíduo, tendo conhecimento, tendo o seu autoconhecimento do domínio pessoal, que a gente viu aqui antes, ele vai ter um modelo mental de saber interpretar todo o seu conhecimento para o nível organizacional. O que ele vai trazer para a organização? O que ele aprendeu internamente e o que ele está trazendo externamente, ou seja, de fora da organização, o que eu trago de fora de conhecimento, né, para melhorar a minha empresa, o que essa empresa pode se correlacionar com a sociedade, né, o que ela pode trazer de novo ou de diferente para a sociedade. A visão compartilhada e o aprendizado em equipe, eles andam também muito juntos, igual o domínio pessoal e os modelos mentais. Então vamos lá, a visão compartilhada é aquilo que os indivíduos compartilham entre si, é a sua interação, né? Quanto maior a partilha de visão, mais você tem um pensamento unificado, porque as pessoas vão trocando ideias, né? E vão chegando ao que a gente chama de denominador comum. Então, a gente vai compartilhando ideias daquilo que se busca futuramente dentro da organização. E, por fim, o aprendizado em equipe, ou seja, todos aprendem, né? A ideia principal aí do aprendizado em equipe é você ter a produção do conhecimento novo, às vezes também por meio da visão compartilhada. Ok, pessoal? E aí a gente vai para uma fábula que ela é muito conhecida, é a fábula dos muçulmanos cegos e o elefante. O que vocês conseguem observar vendo essa figura? Observe, no caso, é os muçulmanos cegos, mas nessa figura eles estão vendados aqui, né? Se um pegar, às vezes, na orelha, vai falar, isso daqui parece um tapete, né? Meio áspero. O outro na tromba, um objeto oco, grande, o que seria? Né? Um pouco áspero. E eles nunca vão conseguir, o outro no rabo, o outro na pata do elefante, eles nunca vão conseguir, às vezes, chegar na definição do que é aquele animal se eles não conversarem entre si. E essa fábula é muito interessante, principalmente quando a gente está abordando um assunto igual os gestores de equipe, gestores de organização. Tenta imaginar aí o elefante enquanto uma empresa. E tenta imaginar esses indivíduos enquanto as áreas separadas da empresa. O indivíduo, a área de RH, né, a nossa gestão de pessoas agora, área de marketing, área de logística, área de produção. Se elas não conversarem entre si, elas nunca vão chegar a um denominador comum, nunca vão saber gerir a empresa, né, de uma forma geral. Então o gestor ele deve estar antenado nisso daí, de fazer a interconexão dessas várias áreas da empresa para poder se ter uma solução mais uniforme. Então essa fábula dos muçulmanos cegos e o elefante fala isso, como se o elefante fosse as empresas, né? Aqui vai explicar um pouco mais da fábula, e os funcionários como se fossem as áreas
dentro de uma organização. Essas áreas precisam conversar. Para isso, elas precisam ter uma boa gestão de liderança de equipe, um bom gestor de equipes, um bom gestor, né, de pessoas. Pessoal, e aqui, né, por fim, essa figura, ela mostra isso, né? É todo mundo se apoiando em equipe para um bem maior, ou seja, a lucratividade da empresa, né? Para a gente conseguir chegar, alavancar os números da empresa. E nós ficamos aqui, né, na nossa semana 6, encerrando mais uma quinzena. Sempre ficarem ligados no nosso chat de dúvidas, né? A gente tem várias ferramentas lá, as informações vão sendo dadas aos poucos e vocês estão, né, bem informados com relação ao Moodle. Não deixe de fazer as atividades de última hora, tá, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima quinzena e bons estudos. Até mais. Pessoal, lembrando, né? Estou com muito poucos inscritos no meu canal e muitos alunos, né? Legal, cadê os alunos que também não se inscrevem? Isso é muito importante, né? Se tiver algum comentário do vídeo, né? Alguma abordagem maior ou algum assunto complementar que você possa contribuir, não deixe de comentar nos vídeos também. Beleza, pessoal? Então, ficam todos com uma excelente quinzena e bons estudos e até a nossa próxima quinzena. Um grande abraço.